Estamos aí dia 30 de setembro, 7h07 da noite, hoje falar sobre a água. Beleza, obrigado aí pela presença de todos. Apresentar aí, Rê. Valeu. Gente, agradeço então, né, nós do Vida 10 e do Grupo Reis, do NASP, agradecemos a presença de todo mundo. É um prazer mais um dia estar aqui com vocês e começamos agora a nossa terceira roda de conversa sobre os 8 remédios naturais. E hoje o nosso tema é a água, essa bebida, esse líquido tão especial que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso corpo, no nosso bem-estar e dá muito mais qualidade de vida para quem sabe o poder da água e sabe usufruir dela da melhor forma possível ao tomar e ao usar ela como muitos tratamentos naturais que ela proporciona para o nosso corpo. Então, hoje estou aqui, eu, Renata Cunha, junto com o Marcelo, idealizador do Vida 10. Temos também a presença da nossa queridíssima Dirce Meira. Obrigada, Dirce, por estar sempre presente. Obrigada, Gina Abdala, por também participar dessas rodas de conversa e nos ajudar e nos dar esse apoio tão maravilhoso. E também as queridíssimas, né? A Maria Clara Rondon e a Lisley, que são graduandas em enfermagem, e elas estão aqui hoje para dividir um pouquinho do conhecimento delas que elas têm sobre a água. Má, quer falar alguma coisa? Renata, elas já são formandas, estão quase já no finalzinho da formatura. Já estão no 10º termo, né? Claro, tão quase ali, que gostoso. Olha, tem que ir nessa formatura, hein? Vai sim. Pode vir. Gostoso. Tem a apresentação da água, Rê, já vai para ela, né? Então, a gente fala sempre aqui no começo, mostrando como referência o livro, A Ciência dos 8 Remédios Naturais. Então, a gente está aí no dia 30 de setembro, já tivemos a introdução, a nutrição, o exercício, e hoje estamos na água, no terceiro remédio natural. Já um convite também, que na próxima semana... Marcelo, idealizador do Vida 10, temos... Antes da live de quinta, na próxima semana, a gente vai ter a abertura do Saúde Empreendedora, que é uma parceria com o Sebrae. A gente vai ter na quarta-feira um curso sobre empreendedorismo. E hoje a gente vai falar da água, né? A água, esse remédio natural, mais um deles. E vamos lá, né? Então, tem o livro, como a gente já falou, o livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais, que está servido como base aqui para a gente realizar essa curso, essa apresentação aqui também. E tirando como o texto principal do livro Ciência do Bom Viver, que fala sobre ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água. Então, aí que está falando da água, a confiança no poder divino são considerados os verdadeiros remédios. Então, esse é o texto base aí para as 8 semanas e para os 8 remédios naturais. Aqui também tem o link do livro, muita gente ali no grupo pedindo o livro também, A Ciência dos 8 Remédios Natural. Legal que bastante gente interessada em estar aprendendo e ter esse conteúdo impresso. E hoje a gente vai falar da água. O autor pelo capítulo foi o Fábio Marcon Alfieri, que é um dos organizadores aí, juntamente com a Gina Abdala, desse capítulo, desse livro, e ele é o autor desse capítulo sobre a água, o Fábio Alfieri. Então, ali, logo no comecinho, né, fala um pouquinho da definição da água. Então, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou simplesmente H2O. Essa é a conhecida fórmula química da água, acho que é a fórmula mais conhecida, né? Todo mundo que conhece alguma fórmula é a da água, H2O. Então, ela tem ali, fala sobre os 3 estados dela, né? O sólido e o líquido e o gasoso. E como a gente aprende desde cedo na escola, ela pode mudar de um estado para outro, necessitando apenas de energia envolvida, como diminuição ou aumento da temperatura. Então, quanto mais calor, ela tende a evaporar, aí para o estado gasoso, e quanto mais frio, mais para o estado sólido, mais gelado ela fica.
Então, o básico da água. Também tem aqui falando que a água é vida, né? Então, no Guia Alimentar da População Brasileira, do Ministério da Saúde, afirma que a água é essencial para a manutenção da vida, que sem ela não podemos sobreviver mais que alguns poucos dias. A gente poderia aí ficar sem água, passaria 3 dias, fala nesse estudo, que seria o nosso um limite aí para não começar a fazer mal pesado no corpo. E um estudo que foi feito no século XX, esse foi bem interessante, ele detalhou mais precisamente a água em vários tipos de órgãos do corpo. Então, a gente sabe ali que ela tem mais ou menos 70% do corpo, mas eles detalharam isso. Então, como 67,8% do corpo humano é constituído de água. E daí traz alguns detalhes em relação a alguns órgãos específicos. Então, a pele tem 64,68%, os ossos, até o osso, né? O osso que é duro, compacto, ele tem 31,81% de água. 79,5% nos músculos, então, por isso, o músculo ele tem bastante água, quase 80%. Então, por isso ele é tão bom também quando faz atividade física. 71% do fígado, 73% do coração, 83,7% dos pulmões. Então, o pulmão que tem ar, né? 83% dele é água. E 73% do cérebro. Então, isso é muito importante também, saber que no cérebro existe a água e aí a gente entende essa integridade dela, é bom para o corpo como um todo. A ingestão de água, né, que a necessidade de consumo da água varia, depende de idade, o peso da pessoa, nível de atividade física, ambiente, temperatura, são as variáveis que faz com que uma pessoa tenha que tomar mais água que a outra. Então, todas essas variáveis, a idade, o peso, o quanto ela faz de atividade física, aonde ela se encontra, se está frio, se está quente, né? Então, e são recomendados aí uma média de 2 litros por dia. Falando sobre aí a água é importante para hidratação, por que ela é bom no corpo, né? Porque ali está falando, cita formar saliva para digestão, manter úmidas as mucosas, promover o crescimento, reprodução e sobrevivência das células. Então, se ela é importante para crescimento e para a célula, ela já é importante para o corpo inteiro, né? Lubrificar articulações, regular a temperatura corporal, e nessa regular a temperatura corporal é que se linka com a homeostase. Então, tudo isso mostra que a água é essencial para a chamada homeostase corporal. Eu acho que é uma palavra-chave aí para a gente falar hoje também, ou simplesmente equilíbrio dos fluidos de líquidos necessários para a irrigação dos tecidos corporais e da defesa corporal. Então, ela que faz com que o corpo mantenha equilibrado, ela que é muito responsável pela homeostase, o equilíbrio corporal. A água, aqui estudos relacionando a água com composição corporal, então falando que, e principalmente relacionados a pessoas que querem perder peso mesmo. Normalmente, aqui fala, né, sabes que beber muita água é comumente aceito quando o objetivo é perda ou manutenção de peso. E realmente, quando as pessoas estão fazendo uma dieta, ela toma bastante água para diminuir a fome. Então, muitos estudos usam ela como um auxílio na perca de peso. E aqui cita vários outros, né? Então, aqui cita na composição corporal, aqui cita também a água, muito importante, como o sangue, na circulação. Então, outro aspecto interessante é associado à ingestão de líquidos e doenças cardiovasculares. Então, principalmente por causa do sangue. O sangue é formado por cerca de 90% de água. E o volume de sangue que circula em nosso corpo reflete a quantidade de água que ingerimos. Então, o sangue é feito muito de água, né? E o sangue é ele que dá vida ao corpo. É ele que transporta os nutrientes, é ele que faz com que irrigue todas as células, os órgãos. O sangue é importante para isso e a água é primordial para o sangue. Então, que legal, né? O sangue e a água, símbolos bem representativos, são essenciais aí ao corpo humano. E algo que eu aprendi aqui, que essa aqui eu não sabia, que é em relação ao que controla a saciedade de água no cérebro.
E aí que fala, ó, a ingestão de água é controlada pela sensação de sede, que por sua vez é monitorada pelo hipotálamo. Então, no nosso cérebro, é o hipotálamo que faz com que a gente ative a vontade de ter sede ou não. É ele que é o órgão cerebral responsável aí pela gestão de água do nosso corpo. Este é ativado com o aumento da pressão osmótica dos fluidos corporais. E quando a diminuição do volume extracelular, acionando a sensação de sede, ou seja, avisando que naquele momento o organismo necessita de mais fluido. Então, ele que faz essa necessidade aí. Eu até estava tentando entender que era hipotálamo, né? Para lembrar o hipo, que é de água também, tipo, para ficar fácil de lembrar, que como se fosse o módulozinho aí do cérebro responsável pela saciação de sede. Existe também a hidroterapia, que falou bastante também nesse capítulo, que é a aplicação externa da água para fins terapêuticos. Então, aí existe essas formas na piscina, em ducha, quente e fria, escalda-pés, vaporização, o próprio banho, né? É por isso que a gente toma banho todo dia, então é uma espécie de hidroterapia. Só que o banho tradicional ele é mais para uma higiene pessoal, mas a água, se tratada de um jeito corretamente, frio, quente ou quente, frio, um especialista saber, ela pode ajudar muito em melhoras do corpo. Aqui fala quais são as melhoras, né? Alívios de dores e tensões musculares, relaxamento, melhora da circulação e do sangue, melhora da condição da pele, facilidade de realizar movimento, no caso, fazer movimento em piscina. Então, existe também a hidroterapia, que é a água externa ao corpo. E a consideração final é que a água é um líquido precioso que deve fazer parte dos nossos hábitos. Manter-se hidratados pode contribuir para a prevenção de situações indesejáveis à nossa saúde. Portanto, seu consumo adequado, bem como sua utilização por meio de uso externo, deve ser praticado a fim de que desfrutemos os benefícios. Então, fala tanto o benefício tomando, como o benefício externo também. Então, esse é um resumo aí do capítulo da água, e para a gente dar abertura aí à nossa roda de conversa de hoje. Agradeço aí a presença de todos e vamos embora aí para a nossa conversa. Está mudo. Má, obrigada pela explicação, foi super clara e gostei bastante. E agora vamos começar, né, a nossa roda de conversa sobre a água. Gina, disse, querem falar alguma coisinha para começar, para dar as boas-vindas para as meninas? O Norton, nosso convidado também, psiquiatra e psicanalista, já está aqui presente. Obrigada, Norton, por você estar aqui. E, Gina, disse, querem falar alguma coisa? Eu só quero dar uma boa noite a todos, né, e dizer que a água, para mim, essa semana foi crucial, foi super importante, né, eu tive uma torção no pé e fiz aqui bastante uso da hidroterapia, então, assim, creiam que ela é importante. E um detalhe só que eu queria dizer é que para cada quilo de peso você deve beber pelo menos 35 a 40 ml de água. Então, isso é uma formulazinha importante para você conseguir calcular, porque uns têm 80 quilos, outros têm 40, uma criança tem 20. Então, qual seria o ideal, né? 35 ml. É só você multiplicar o seu peso por 0,035 e você vai ter a quantidade exata aí. Lógico, vai depender de alguns fatores que o Marcelo já falou, mas esse seria uma fórmula ideal para você calcular a quantidade de água. Boa, Gina. Tá mudo, disse? Eu quero dar boa noite a todos também, dizer que é muito bom estar aqui nessa roda de conversa, a gente sempre aprende bastante, existe uma troca muito legal, e agradecer por essa oportunidade para a gente ter esses momentos de aprendizado. Um brinde a todos, então, com água.
Ah, boa! Então, o desafio dessa semana, para quem quer começar a tomar mais água, é sempre ter a sua garrafinha, gente, pertinho de você. Um copo de água, é claro que hoje eu estou aqui com o meu copo de água para eu não ficar bebendo no bico. Mas quando a gente tem a nossa garrafinha do nosso ladinho, estimula muito mais a gente beber a água e, principalmente, a gente consegue medir a quantidade de água que a gente consegue tomar. Então, vamos imaginar, se a garrafinha tem 500 ml, eu consigo tomar 3, eu consigo calcular que eu tomei ali 1,5 litro de água por dia, o que é pouco, viu, pessoal? Então, todo mundo pega a sua garrafinha, esse é o desafio do Vida 10 para você. Sempre ter a sua garrafinha em mãos, sempre do seu ladinho, para onde quer que você vá. Assim, você vai tomar muito mais água do que você imagina. E vamos começar a nossa roda de conversa. E hoje a nossa primeira pergunta vai para a Lisley. Lisley, está preparada? Estou sim, Renata. Está preparada? Eu posso aqui. Como o Marcelo já explicou, a nossa água, ela está em todo o nosso corpo, em todos os nossos órgãos. Fale mais, um pouquinho mais, da onde que está toda essa água e como que, assim, a gente não consegue perceber essa água no nosso corpo, né? Explique mais um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos. Meu nome é Lisa, já apresentou, né? E como o Marcelo já falou, né, um pouquinho da distribuição da água no nosso corpo, né? Ele falou sobre os órgãos-alvos, órgãos principais para a nossa vida, a quantidade aproximadamente, tipo, o fígado, o cérebro, pulmões, tem aproximadamente 80%, assim, de água, os rins também, e o coração, né? Órgãos vitais para a nossa vida. Então, quanto maior o metabolismo... Qual é o órgão que mais tem água no nosso corpo? Você sabe dizer isso para gente? O fígado. Ele é responsável pelo maior metabolismo do corpo e ele concentra a maior quantidade de água. Né? Então, a água varia diferente em tecido diferente, em células e órgãos diferentes. Então, quando varia essas células, também varia a quantidade de água, né? A que tem maior metabolismo, a quantidade de água ela vai ser maior, né? As células musculares também, como falou, as vísceras também apresentam maior quantidade de água em comparação às células ósseas, né? Então, a célula com maior metabolismo e de localização vai ter uma maior quantidade de água. E também ela é dividida em intracelular e extracelular. Né? Intracelular é o espaço que consiste dentro da célula e extracelular é o espaço fora da célula. Então, a água fica nesses dois espaços, intracelular e extracelular. E 40% de água fica no espaço intracelular, a maior parte. Né? Isso com relação ao peso, ao nosso peso, 40% e 20% extracelular, por isso que o nosso corpo tem 60% de água. Muito legal, né? Isso tudo, a gente saber que o nosso corpo, ele está praticamente a maior quantidade do nosso corpo é formado de água, isso é muito interessante. E agora, a Gina já falou um pouquinho aqui para gente o quanto que cada pessoa deve tomar de água, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa conta, como que a gente faz essa conta para a gente saber qual é a quantidade de água ideal para a gente consumir diariamente. Muito se fala, né? Tem que tomar 2 litros de água, né? Que é conhecido também. Mas como a Progina também falou, o mais específico seria de 35 ml por quilo, né? Do nosso peso corporal. Então, a gente calcular 35 ml pelo nosso peso. Se uma pessoa tem 70 quilos, ela vai tomar 2 litros
e 400, né? Então, fazer esse cálculo é uma resposta, assim, né, bem mais certa para cada um, a quantidade de litro de água que ele deve ingerir por dia, né? Ou então, também, muito se fala sobre os 8 copos de água, né, que deve se tomar, cada copo aí contendo 240 ml, mais ou menos, mas o mais específico é a gente fazer esse cálculo, né, de 35 ml por quilo, né, de peso corporal. Né, ela falou também que varia muito, né, a idade, né, o peso da pessoa. Muitas vezes quem é idoso, criança, se esquece mais de beber água, né, então fica mais aí na responsabilidade, assim, dos pais, né, de estar dando água para as crianças. Os idosos também têm que ter uma atenção maior, porque também isso varia, né, a idade da criança e da pessoa. Quanto mais alta a nossa idade, mais a gente deve ingerir água? Isso, né? Porque a gente tem uma perda maior, né? Quanto mais envelhecimento, a nossa pele vai ficando mais desidratada, o metabolismo mais lento, então a gente precisa, assim, beber mais água. E a Cris aqui, com a gente, avançada da idade, perguntando pra gente que ela bebe 6 litros de água por dia. Isso faz mal? Eu acho que não, né? Renata, eu queria falar um pouquinho, porque é o seguinte, quando você bebe muito líquido, a tendência é você urinar mais. Então, e quando você urina mais, você expolia, né? Você joga fora os eletrólitos, que muitas vezes são importantes, como o potássio, né? O sódio. A gente precisa do sódio, do potássio para exercer a função muscular e até para o coração. Então, é importante que a pessoa faça, tenha cuidado. Por exemplo, tem gente que faz uma atividade intensa em academia, ele está perdendo muito. Então, o ideal é ele revezar a água com alguns sucos energéticos, né, repondo esses eletrólitos. Então, assim, água demais, tudo demais faz mal, né, gente? Então, depende do que essa pessoa está fazendo, se ela trabalha pesado, como um pedreiro, né, debaixo de um sol, ou ela está num lugar que tem a intermação, né, lugares quentes, com caldeiras. Então, aí ela precisa realmente fazer esse equilíbrio, tá? Eu queria só lembrar, a Lisley está falando aí da questão da quantidade de água certinha, mas a gente tem que lembrar também que os alimentos contêm muita água. Por exemplo, se você comer um prato de melancia, uma sopa, né? Ou o próprio suco de frutas, ele contém muita água. Tem frutas que contêm muita água, então ela já repõe essa necessidade que nós temos. É lógico que a gente também tem que tomar cuidado com a alta concentração de glicose, né, nessas frutas ou no concentrado que você está bebendo. Então, o ideal mesmo é beber água, né, Clara? A Clara vai falar sobre isso. As nossas perguntas, né, que vai ser para Maria Clara, eu quero até que ela já ligue o áudio dela aqui e para responder isso para a gente. Se a água ela pode ser substituída por algum tipo de alimento, algum tipo de bebida, e como que isso funciona no nosso corpo. Mas antes de você responder, Maria Clara, eu queria falar para todo mundo que está presente aqui, que quiser participar do sorteio da cesta com as delícias da Superbom, manda um oizinho depois, em particular para o Instagram do vida10.online, e daí eu mando o link de cadastro para todo mundo que quiser participar. E ó, é uma cesta recheada com muita coisa gostosa. Então, manda um oizinho para mim que depois eu mando o link, tá bom? Maria Clara, pode responder agora. Tem algum alimento que antes da Maria Clara, deixa eu só falar uma coisinha. Em relação ao consumo de água, e é uma outra dica também, né, para quem não quiser calcular, é observar se a urina está clarinha, tá? Porque essa necessidade varia muito de pessoa para pessoa. Então, a urina estando bem fluida, bem clarinha, não estando densa, é um indicador importante de que a gente está consumindo a quantidade de água ideal. E o outro detalhe também que foi comentado, a questão da ingesta de água por idosos. Mais importante do que beber muita água pelo idoso é beber
água com frequência. É beber pequenas quantidades com muita frequência, porque é muito fácil o idoso desidratar. Então, isso é uma dica bem importante para o idoso. Todo idoso precisa cuidar muito dessa questão da ingesta de água. Só isso. É igual quando a gente faz uma reposição, né, disso. Uma criança está desidratada, você não pode de uma vez dar, você tem que dar frequentemente, 10 em 10 minutos, 2 colheres, porque senão ela vai ter ânsia de vômito. E aí ela não consegue curar ou repor essa falta de água. Então, justamente frequente e bem pequenas quantidades. Manter o equilíbrio ali, né? É assim, gente, tem que observar, se o que entrou está saindo, esse é um outro alerta importante. Se o que entrou está saindo, e está saindo da forma como a gente espera, né? É porque está legal, né? Então, tem que ter esse balanço, né? No momento e isso é muito importante, no momento que eu estou consumindo muita água e eu estou tendo retenção hídrica, alto lá, vamos ver o que está acontecendo. Tá? Obrigada. Desculpa aí, Clara, vai você agora. Imagina, Pro, pode ficar à vontade. Pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Clara. Eu sou formanda de enfermagem, né? Me formo agora em dezembro. Muito feliz pelo convite da Renata, do Marcelo de estar aqui e também por participar do Grupo Reis, que é um grupo que colabora muito com o meu crescimento profissional e enquanto pessoa. Vou falar um pouquinho sobre a substituição da água. O ideal é que nós tomemos a água mesmo, porque, como foi falado aqui, ela tem inúmeros benefícios para o nosso corpo. No entanto, como a Progina falou, as pessoas que fazem exercícios mais pesados, que trabalham na área assim, que demanda essa questão nutricional, elas podem tomar uma bebida isotônica, né? Que é composta aí pela água, pelos sais minerais, pelos carboidratos, mas somente a fim dessa reposição mesmo, como é o caso, por exemplo, dos atletas. Eles tomam muito o Gatorade, né? Então, é importante ter essa consciência de que não é ideal tomar sempre e que quem vai tomar é somente um grupo específico que tem essa necessidade. Os chás das ervas, por exemplo, camomila, cidreira, erva doce, quando eles são ingeridos sem açúcar, eles fazem uma boa hidratação do corpo e são, assim, indicados a nível de hidratação somente, não substitui a água de maneira nenhuma. O chá preto e o café, eles possuem muita cafeína e esse acúmulo, essa grande quantidade de cafeína acaba prejudicando o organismo. Então, também não é indicado, certo? Os refrigerantes e os sucos, as bebidas açucaradas de uma forma em geral, são muito consumidas aí pelos adolescentes, né? Inclusive, o Grupo Reis tem um estudo que fala sobre a água na vida dos adolescentes. Eu recomendo a leitura, a gente enfatiza sobre isso. Autoria de autoria da Clara, né? Então, uma pesquisa esse grupo... muito importante que a Clara fez. É verdade. Então, a gente dá esse enfoque para esse grupo que não tem o costume de tomar água e, quando toma, é substituindo ou por refrigerante ou por suco. Então, isso não é ideal. Até mesmo porque essas bebidas não têm nenhum nutriente e, muitas das vezes, vai acabar engordando, aumentando o peso daquele adolescente, podendo causar aí um sobrepeso, uma obesidade, que vai ao contrário do que a gente quer aqui, que é a qualidade de vida. Bom, tem também o álcool, que ele é diurético. Então, ele atua liberando o hormônio antidiurético, que vai fazer o quê? Liberar muito xixi. A pessoa vai fazer muito xixi com muita frequência, e o que pode levar aí a uma desidratação. Então, o ideal é sempre tomar água, pessoal. Não substitua. E quando você quiser tomar um suco ou uma outra bebida, é como complementar, mas nunca como substitutivo.
Super legal, né? Então, a água é a água, né? Nada substitui a água. E agora eu vou fazer uma pergunta especial para o nosso mestre, o Norton, né? E, Norton, a gente sabe que a água ela faz tão bem para o nosso corpo, e eu quero que você fale um pouquinho, né? Que eu acredito que ela também pode fazer muito bem para a nossa mente, né? Como que isso tem alguma relação, né? O consumo de água com a nossa refrescar a cuca, né? Ele refresca a nossa cuca. Como que funciona a nossa mente, né? Em ligação com a água. Tá bem, Renata. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Da última vez que eu estive aqui, convidado para vir aqui, nós falamos sobre nutrição, né? E a água realmente é um nutriente mais importante. É indiscutível a importância da água para a sobrevivência humana, né? E para a saúde de forma geral. A gente poderia dizer que a água é mesmo sinônimo de saúde. E é o nosso principal nutriente, como já disse, né? Mas, afinal, qual é a importância da água para a saúde mental, né? Bom, partindo do nosso organismo, ou seja, do nosso cérebro, né? Ele é formado por água na sua maior parte. As trocas, né, neuroquímicas e as comunicações intersinápticas precisam da água para, de fato, se efetivarem. E não podem prescindir de forma alguma da água, né? Além disso, o cérebro recebe 20% de todo o sangue que circula no corpo. Quando ocorre uma queda de 5% do volume de água no corpo, o cérebro perde em torno de 30% do seu desempenho. Então, daí vocês veem o tamanho da importância da água para o bom funcionamento do cérebro e, em consequência, da saúde mental de cada um de nós, né? Beber água, portanto, garante maior capacidade, além disso, né, de concentração e de memória em qualquer idade, né? Devemos, como já foi dito aí pela professora Disse, devemos, no entanto, dar uma atenção maior à hidratação dos idosos, né? A pessoa mais velha, ela pode entrar num estado de confusão mental se não bebe água suficiente e, portanto, uma desidratação que ocorre no velho ou na pessoa mais idosa tem este risco, né, de mudar completamente o estado mental da pessoa idosa. A falta de hidratação, portanto, pode levar claramente a um desequilíbrio cognitivo. Eu separei aqui pelo menos 5 dos efeitos benéficos da água para o cérebro e, portanto, para a saúde mental, né? O primeiro deles, a água para o cérebro, ela é feita no cérebro para fazer o cérebro funcionar mais rápido, né? Maior concentração, maior energia, maior memória, por todas as trocas energéticas que a água torna possível e que o cérebro necessita. Segundo, melhora a sua concentração. 3, ajuda a equilibrar o ânimo e as emoções, né? O próprio efeito visual da água se reverte sobre nossas emoções, né? E sua ingestão regula o mundo emocional. Vou lembrar aqui o sistema límbico. O Marcelo falou do hipotálamo como regulador, mas o sistema límbico também é um regulador das emoções e precisa de água para funcionar bem, né? 4, a água vai te ajudar a dormir melhor. E por quê?
Mesmo que você levante à noite para ir ao banheiro, né? Um meio copo de água antes de dormir melhora a circulação do sangue para o cérebro, oxigena, hidrata e também acalma as pessoas, né? Por fim, o quinto, né? O quinto efeito benéfico da água. A água melhora a memória e, além disso, a água ajuda a maximizar, né, os níveis de energia. Então, isso já foi dito, mais ou menos repetido. Não podemos deixar de lembrar o efeito calmante e tranquilizante de mergulhar o corpo na água e as terapias hídricas, como já foi citado, muito usadas nos spas, de maneira geral, né? Os 8 remédios naturais são gratuitos e beber água é um hábito simples, barato. Não podemos deixar de lado esta necessidade assim tão vital, né? Por último, o meu trabalho nesta área, né? Eu não consigo assim imaginar um psicanalista sem um copo d'água ao seu lado, escutando seu cliente, mesmo porque a boca seca ao escutar algumas agrúrias do ser humano, né? E a sede aumenta na busca de conhecimento de cada um de nós. Obrigado. O Norton, para dar uma dica, você ter 2 copos do teu lado, tá? Um para você e outro para você oferecer para o teu paciente. Sem dúvida, tem um jarro de água próximo para todos utilizar. Então é isso. Cada vez que você for, você oferece. Esse é um hábito que a gente combinou uma vez no trabalho. Sempre que alguém ia beber água, oferecia para quem estava próximo, entendeu? Pegava o copo, enchia e olha aqui, tá? Eu tenho uma pergunta também para fazer, viu? Uma pergunta para fazer, né, para as colegas. Posso, Renato? Posso fazer uma pergunta? Pergunta sim, o seu... Perguntar sim, Norton. Tá, fala com a Renata que o microfone dela está fechado. Bom, a pergunta... Bom, eu tenho no consultório, né, um ionizador de água, e a pergunta que eu faço para vocês, né, para as colegas aí, se de fato tem importância, né? Qual é a importância, na verdade, de uma água ionizada? A gente sabe que uma água natural, essa água dos rios, das cachoeiras, ela é naturalmente ionizada, ou seja, tem componentes que são necessários, né, para o organismo poder fazer suas trocas, assim como cálcio, magnésio, etc. Mas eu ouvi dizer que se você colocar a água no sol, uma água comum, né, da torneira ou, enfim, de casa, não ionizada, se você colocar a água no sol por 10 minutos, ela se torna ionizada. Eu queria saber se isso é verdade, verdadeiro, e qual é a importância realmente dessa diferença entre água ionizada e não ionizada. Quem vai responder essa para a gente? Eu vou fazer uma provocação aqui. Na verdade, assim, eu brincava muito, né, com o pessoal, quando a gente falava sobre água, qual a melhor água que existe, né? Aí a gente levava uma garrafinha de água Perrier e tal, e brincava como a melhor do mundo e tal, mas, na verdade, a melhor água é aquela que está à mão, né? É claro que se a gente puder ter uma água ionizada, magnetada, porque atrai metais pesados, né? Fica uma água mais leve, uma água mais com pH melhor, né? E que vai interferir nas reações químicas do organismo. É interessante a gente pensar aí que nada entra nem sai das nossas células que não seja através, né? A água tem uma função de transporte muito importante.
porque nada entra nem sai das células que não sejam com a presença de água. E se essa água ela está mais leve, menos carregada de impurezas, menos tudo, ela realmente vai exercer melhor a sua função. Mas a melhor água realmente é aquela que está à mão, né? Mas a gente não pode deixar de beber porque não é a ionizada, ou a magnetada, ou a PE, ou qualquer outra que seja. Essa é a ideia, né, em relação à água. Mas é só uma brincadeira, viu? Mas, a professora disse, você falou em água alcalina, eu falei ionizada, mas a água alcalina, ou seja, com pH acima de 7, né, é o que eu entendo, ela também favorece as trocas, é uma água mais pura, melhor, de melhor qualidade. Exato, ela interage melhor porque ela é mais leve, né? Tem na Clínica Retiro, da dona Catarina Walsberg, né? Tem uma aqui no Valo Velho, em São Paulo, e tem uma em Jarinu. Lá ela tem um aparelho que ela chama jarra azul, magnetada e tal, que tem essa função de atrair os metais pesados. E quando você toma, você vê de imediato uma resposta de você ir urinar, porque ela vai saindo e vai carregando as coisas, sabe? É impressionante, o efeito é muito imediato. Mas, assim, eu acho que carece de mais estudos, já existe, inclusive, um aparelho que é liberado pela Anvisa e que ele usa essa questão de atrair metais pesados, magnetada, né, que eles chamam, e usa, inclusive, a dolomita lá como filtro e tal, para passar a água por dentro, para ter alguns sais minerais juntos também. E esse está liberado pela Anvisa como sendo algo muito importante para melhorar essa ingesta de água e melhorar a ação da água no organismo. Era isso que você queria saber? Eu também concordo com a Diz, que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com a água, um pH 10, por exemplo, né? E o pH do sangue é o quê? 6,5, 7, né? Que seria o ideal, né? Um sangue normal. Então, assim, a gente tem que se preocupar com mais ou menos esse nível, né? Isotônico aí da água, do que a água vai ser de influenciar no nosso organismo. E se preocupar com o que a gente come além da água, né? Porque às vezes a gente acidifica tanto o nosso organismo e quer lá correr atrás de uma água pH 10, entendeu? Ou gasta muito dinheiro, às vezes as pessoas não têm condições de comprar uma água de pH 10, que ela é muito mais cara, e muitas vezes é uma água envasada que tem outros micro-organismos que são patogênicos, né? Eu acho que a Samla até falou, a Samla fez um mestrado em água, e ela falou sobre isso, sobre essa questão dos componentes da água, a importância dos componentes que tem na água e também aqueles elementos que estão contaminando a água. A gente sabe hoje que a água ela contém, inclusive, antibióticos, hormônios, né, de que vão pelo esgoto, que vai para o tratamento, ela não passa pelo filtro. Então, muitas vezes, a gente está bebendo a água que está contaminada. Então, é importante a gente se preocupar nesse detalhe. O que está acidificando o nosso organismo? Será que é uma água menos alcalina? Ou será que são os outros alimentos que a gente está ingerindo? Então, por exemplo, a gente vai todas as férias, a gente vai para uma praia no sul da Bahia, e lá só tem água de pH 5. Gente, é horrível, água pesada. Você sente que a água não te hidrata. Então, assim, o que a gente faz? A gente bebe água de coco. Água de coco verde, né? Que talvez aí é uma água mais menos quantidade de gorduras, né? Então a gente esforça para beber mais água de coco e menos a água que vem lá do supermercado, né? É uma água que não é tão, a gente não tem acesso a uma água boa. Mas tem horas que você realmente tem que fazer isso. Qual que é a água que está na sua mão, né? Aqui eu tenho o poço artesiano, é uma água melhor ainda do que uma água comum da rua. Mas o que eu tenho nas mãos? Se eu faço uma viagem, se eu vou para né, tenta procurar uma água que está lá, tem água que tem pH 4,5 e ela é caríssima, como a Diz falou aí, a
a água da prata, né? Tem várias águas que são caríssimas e o pH dela é menos de 7. Então, o ideal é você procurar um pH de 7 para cima, tá? Se essa água for de pH 7 para cima, então ela é o ideal para a gente. Mas não se preocupem tanto com essa questão do pH, dos íons, né, de cátions e tudo mais que tem dentro da água, mas é o que nós estamos realmente ingerindo, né, como aliados aí a essa água. Então, água boa é água bebida, né? E ponto final, sem discussão. Eu gosto de um filtro de barro, viu, Renata? Eu sou do tipo das antigas, eu gosto daquele filtro de barro. A minha avó tinha, agora Argila. não tem mais, né? Eu gosto também. Dizem que é o melhor filtro que tem é o filtro de argila. Eu imagino, com certeza. Além de tudo, sai fresquinha, né? Carvão ativado também, né? O que tem carvão ativado também. O que tem carvão ativado. Filtro de carvão ativado, Bom, essa água aí do sul da Bahia parece que precisa de bicarbonato de sódio e dolomita para melhorar, né? Gente, então a gente interessante sabe, né? conhecer esse aparelhinho aí que está liberado pela Anvisa, que é tipo uma jarra mesmo, né? Que ela passa por um filtro, onde atrai os metais pesados e deixa ela mais leve e com ação mais eficaz no organismo. Mas uma preocupação eu tenho uma outra dica secundária, também. né? Qual coisa é realmente criar o hábito de beber. Tem uma outra dica também para poder tirar os radicais pesados aí, os metais pesados. Coentro, comer coentro, tá? Metais pesados. Gente, então agora a gente sabe que a água faz muito bem para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, faz bem para a nossa mente, faz bem para o nosso corpo. Isso tudo quando a gente bebe a água. E quando, né, e principalmente a água tem um grande efeito e um grande poder, né, de usar os tratamentos naturais de forma externa da água. Eu me lembro quando a minha mãe, né, eu estava com cólica, a minha mãe sempre vinha com a compressinha de água quente e aquilo aliviava demais a minha cólica. E eu queria perguntar isso para você, Maria Clara. Né, a gente sabe os benefícios que a água proporciona para o nosso corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desses tratamentos naturais. Como que a gente pode usar, citar alguns exemplos e se são fáceis de realizar e se a gente consegue realizar eles na nossa casa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses tratamentos naturais que são possíveis de desenvolver com a água. Certo. No começo da explicação, né, no começo aqui da live, o Marcelo ele mostrou um pouquinho sobre a hidroterapia. Bom, a hidroterapia ela consiste no uso externo da água. Então, a gente faz uso da hidroterapia muitas vezes sem nem perceber ou ter consciência disso. Por exemplo, os exercícios que a gente faz na piscina, o simples fato da gente ir tomar banho de piscina, banheira, no próprio chuveiro, a gente já está fazendo uso da hidroterapia, que consiste no uso externo da água. Dentro da hidroterapia, a gente tem outras modalidades, que são os métodos não farmacológicos para dor e que trazem muitos benefícios também. Aqui nós podemos citar o uso da compressa fria, o uso da compressa quente, né, que são as bolsinhas com água fria ou com gelo, com a água mais quentinha, né? A água fria ela vai fazer a vasoconstrição, certo? Então, ela está mais indicada ali, por exemplo, para um hematoma, ela vai ter uma ação ali mais anestésica, ajuda a diminuir a dor, porque quando você faz aquele estímulo mais geladinho no local, o seu cérebro, ele libera, né, toda a questão dos neurônios e essas coisas relacionadas a isso, e, consequentemente, o nosso cérebro ele vai estar voltado para esse novo estímulo, que é o geladinho. Então, a dor, ela vai meio que se dissipar.
por causa desse estímulo. No caso da compressa da água quente, que vai fazer a vasodilatação, ela promove o relaxamento e aumenta a circulação. Então, ela é muito indicada aí para as doenças mais crônicas, para cólica também, né? Porque a gente sabe que essa região aqui pélvica, ela precisa de mais irrigação durante o período menstrual. Então, ela tem, a compressa de água quente tem mais esses benefícios, assim, específicos. Tem também o banho de contraste, que consiste na gente começar a tomar um pouquinho do banho gelado e depois alternar com o banho quente. Tem muitos benefícios, principalmente no nosso aparelho respiratório aí. A talassoterapia também, que é... O que é talassoterapia, né? O nome é muito diferente, mas consiste na utilização da água do mar e dos elementos do mar como uma opção aí de terapia. Por isso que muita gente fala que ir para a praia, né? Estar ali naquele ambiente traz muitos benefícios. E sim, realmente a talassoterapia, ela é um uso externo da água e tem muitos benefícios. A gente tem também... Maria Clara, o mar, ele é maravilhoso, né? A hora que a gente entra no mar, a gente sente uma leveza, né? É muito interessante mesmo o poder que a água do mar ela tem sobre o nosso corpo. É muito interessante mesmo. Pode continuar. Além do magnésio, né? Que a água do mar tem magnésio. E ele ajuda em várias funções metabólicas do organismo todo, né? Então, ele é realmente terapêutico. Então, quando a pessoa vai caminhar na praia, Renata, o ideal é que ela molhe os pés, ela mergulhe, entendeu? Ela fique um tempinho ali naquela água do mar. E o sal também, ele tem mais de 88 elementos de sais minerais essenciais, né, para a nossa pele, para o nosso organismo. Né? Fazer essa troca também é muito bom. Quando eu e meu irmão, a gente vai para a praia, a gente parece dois jacaré. Não sai da água. O que eu gosto mais de tudo isso aí é a onda. A onda, nossa, e vem e vai embora. É uma massagem, né? Bom demais. A gente tem também o escalda-pés, né? Que agora está se tornando muito conhecido, que consiste na imersão dos pés em uma água ali, coloca numa bacia, imerge os pés na água, pode colocar também um sal grosso, um chazinho, né, umas ervas, pode ser a erva doce ou a camomila para dar uma acalmada. Os olhos também pode colocar na água uma lavanda, bolinhas de gude, se cobrir com uma toalha para não perder temperatura e ficar ali com os pés imergidos nessa água morna por uns minutinhos. É o escalda-pés. Ele tem muitos benefícios e, assim, um dos principais é o relaxamento. Então, aquele dia que você está mais ansioso, que você está mais cansado, que trabalhou muito, que foi estressante, compensa chegar em casa, preparar um escalda-pés para tentar aí dar uma relaxada e uma reanimada aí nas energias. O escalda-pés tem muitos benefícios e esses outros elementos que eu falei também, como o sal grosso, os óleos essenciais, principalmente aí a lavanda, pode estar sendo utilizado para dar uma incrementada aí nesse benefício, tá turbilhando esse relaxamento. E por último, que eu vou citar aqui nas práticas externas, né, que estão mais acessíveis a todos, é a vaporização, que também pode ser realizada com uma bacia, a água ali numa temperatura mais morna, você vai imergir a sua face, né, essa região aqui, cobrir com uma toalha e ficar ali inalando aquela água. Ela precisa estar mais morninha para a gente estar conseguindo realmente fazer essa vaporização, para ajudar nos resfriados, melhorar ali, fazer uma abertura das vias aéreas, né, que é aqui o nariz, todo esse trato respiratório, descongestionar, e pode estar utilizando ali também um óleozinho de eucalipto, né, que contribui também com essa questão da respiração. Todas essas práticas aqui que eu falei, elas estão bem acessíveis,
Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente. Ou pode também estar acessando no Google, que está bem disponível, é explicativo. Mas é importante utilizar as práticas alternativas com moderação, porque tudo que é muito exagerado faz mal. Então, é importante a gente ter essa consciência. Quem nunca experimentou, eu recomendo muito experimentar, é ótimo, só tem benefícios e vai aumentar, com certeza, aí a sua qualidade de vida. Que legal, né? Quantos benefícios que a água proporciona para o nosso corpo, né? Além dos benefícios internos, ele também pode ser usado como tratamentos naturais. E agora, uma última pergunta eu vou fazer para Lisley. Lisley, o nosso corpo ele está, né, repleto de água e ele precisa da água para ser, né, para se manter vivo, né? O que acontece com o nosso corpo quando a gente não toma água? Explica um pouquinho para a gente. Quando a gente não toma água, muitas coisas podem acontecer. Nisso a gente tem que ficar observando, como já foi dito aqui, o tanto de água que a gente ingere e o tanto que a gente perde, para manter o equilíbrio hídrico, né, e proteger como a desidratação, porque pode também surgir pedra nos rins, né, e alguns outros problemas. Né? Um dos indicadores fáceis também, como já foi falado, foi observar a urina, né? Que quando está faltando água no corpo, a urina ela fica mais forte, fica mais escura, porque fica concentrado muita ureia. Então, é um indicador aí de hidratação do corpo. Prisão de ventre também, porque o intestino ele precisa estar bem hidratado por causa dos movimentos peristálticos. E para esse movimento ocorra, tem que estar hidratado para eliminar com facilidade o bolo fecal do intestino. Então, a água é importante para ajustar aí a prisão de ventre também, né? Pode causar pela falta de água. Câimbras também, como foi falado aqui, dos músculos, né? Precisam estar hidratados para que eles funcionem de maneira correta, né? Porque pode causar aí câimbras, contração muscular que não funciona de uma forma adequada. A falta de água também deixa o sangue menos fluido, então vai dificultar aí a levar o oxigênio para o cérebro e traz prejuízos cognitivos, né, irritabilidade, como foi falado aqui, do raciocínio fica mais lento, cansaço, falta de memória, dores de cabeça, né, para quem tem muita enxaqueca, a falta de água ela pode ser aí prejudicial. Mau hálito também, porque a gente acaba tendo uma secura assim na boca, né? E a saliva é ela que controla os micro-organismos, então dá secura e mau hálito dá um crescimento de micro-organismo. E na pele também desidrata a pele e traz também envelhecimento precoce. E muitas outras coisas, né? Que a falta de água ela pode trazer vários infinitos problemas. Então, né, não tem jeito. Ou a gente bebe água... Eu dizia o seguinte, olha, a maioria das doenças seria evitada se nós fizéssemos uso adequado da água. A maioria. E quem disse isso fui eu, viu? Pode registrar aí. Na verdade, o autor... Brincadeira. O autor ele diz o seguinte, que 90% das doenças seriam evitadas se fizéssemos uso adequado da água. O Dr. Foster, do Weimar, eu não sei falar. Weimar Instituto, nos Estados Unidos. Weimar Instituto. E ele dizia isso, 90%, e ele explica lá, em função de tudo isso que foi falado aqui da água, por que a água evita doenças, né? Mas eu achei muito, sabe, 90%. Aí eu falei assim, bom, se tiver que explicar por que 90% e tiver que provar, não vou saber, então eu joguei essa maioria, sabe? Porque aí fica bem fácil e a gente realmente, se a gente conseguir pensar nessas funções orgânicas como um todo,
a gente vai ver na proporção de água que nós temos no corpo, tudo isso, a gente vai ver que realmente a maioria das doenças ela poderia ser evitada, sim, se a gente fizesse o uso adequado. E esse uso adequado tem a ver com a água interna e o uso interno da água e o uso externo da água, né? E aí o uso adequado também tem a ver com o horário. Nunca tomar água junto com a alimentação, tomar água meia hora antes e até 1h30 depois, isso vai variar de pessoa para pessoa, variar em relação também ao que a pessoa comeu naquele dia, se ela fez uma alimentação mais pesada, aquela alimentação de domingo que a gente gasta quase 1 hora comendo ali na mesa com todo mundo, né? E então aí realmente vai ter que esperar um pouquinho mais, e a dica é, enquanto sentir que a digestão não foi processada, não adianta tomar água, porque ela só vai atrapalhar mais ainda a digestão. Então, teria que esperar, e nesse caso, teria que tomar um chazinho, né, para ajudar na digestão, e não a água. Mas ela realmente é fundamental para a nossa saúde. Então, é isso mesmo, né? A importância da água na nossa vida, né? No nosso bem-estar, para evitar as doenças, para evitar o envelhecimento precoce, para manter o nosso corpo em equilíbrio, para manter o nosso sangue fluindo, para manter a nossa mente oxigenada. A água, ela é muito importante. Precisamos cada dia mais ter a consciência de que a água é fundamental para o nosso organismo e passar a cada dia um pouquinho mais, a tentar, pelo menos, né? Trazer, né? Que nem eu falei no comecinho, trazer a sua garrafinha, esse é o desafio do Vida 10 para você, sempre ter a sua garrafinha pertinho de você, para cada dia você começar a tomar um pouquinho mais de água. E hoje encerramos aqui a nossa roda de conversa sobre os 8 remédios naturais, e hoje o tema foi a água. Queria agradecer muito a presença da Dirce, da Gina, do Norton, da Maria Clara, da Lisley, e principalmente do meu irmão Marcelo, né? Gente, foi um prazer estar aqui com todo mundo. Má, encerra pra gente. Beleza. E um beijo. Agradeço aí a presença de todos, né? E algo que mais que a gente não percebe em relação à água, eu acredito que é os fatores externos. Tipo, usar ela externamente. A gente só pensa em tomar água, né? Mas com certeza algo que tem que aprender a fazer um escaldapé, a usar a água na temperatura certa, quente, gelada. Isso aí faz muito benefício para o corpo. Então, a gente vai tentar aí, como um dos objetivos para o Vida 10 para 2022, aí, é ter mais detalhes sobre esses tratamentos naturais. Explicar ele com imagem, trazer a pessoa para fazer na prática, porque faz muita diferença e a gente utiliza pouco, a gente mais bebe água do que faz isso. Então, é um desafio para a gente aí, e na hora certa a gente vai trazer esse módulo aí de tratamentos naturais. Mas entendo que ela tem muita oportunidade de fazer bem aí para o corpo como um todo. Então, agradeço. Marcelo. Pode ficar à vontade, Gina. Nós estamos fazendo um livro aí agora sobre terapias naturais e vai incluir bastante coisa da hidroterapia, tá? Então, 2022 já vai estar tudo prontinho, se Deus quiser, né, professora Dirce? Não, esse livro é muito interessante, é do Grupo Reis, né, que é do NASP, e ali tem muitos capítulos e cada capítulo é demonstrando um tipo de tratamento natural. Pode deixar aí que a versão 2 das nossas lives já tá pré-agendada aí para mostrar todos esses capítulos, como usar esses tratamentos na prática. Bem legal aí, 2022 já estamos engatilhados aí. Essa parceria Vida 10 e Grupo Reis ficou que nem chiclete. Grudou e não solta mais. Ia pedir para o Norton para fazer uma oração para a gente. Norton, faz uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Agradecemos por estar aqui mais uma vez nessa roda de conversa, para que possamos, então, transmitir essa importância dos remédios naturais para a saúde de todos nós, e desse trabalho que está sendo feito pelo Vida 10. Queremos que Deus abençoe, prolongue, né, essa parceria que existe entre a Unasp, o Grupo Reis e o Vida 10, para que haja benefício de muitos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza. Gente, um beijo para Obrigado a todo mundo. todos. Muito bom, gente. Até quinta Tchau, que tchau, vem. pessoal. Mais uma Você. roda de Obrigada. conversa. Valeu, Tchau, abraço. Gostei, gente. Norton, da sua fala, viu, Norton? Com gostinho de quero mais, viu? Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, gente. Obrigada.